Boa noite, pessoal. Agradecer a presença de vocês. Se vocês puderem sentar um pouquinho mais para cá, vocês conseguem ver os slides aqui. Sim, dá para sentar aqui embaixo também, fique à vontade. Aproveitar a oportunidade hoje aqui, né, estar com a presença do controlador do município, seu Carlos Rosa. Ele hoje é o responsável, né, por gerar esses números que a gente está apresentando aqui para vocês e veio acompanhar a audiência com a gente. De novo, essa audiência está sendo transmitida pela internet também, para quem não tem a possibilidade de estar aqui com a gente presencialmente, através do audienciainterativo.com, o site da prefeitura, que a CEPLAG está comandando, e a gente sempre vai buscar fazer nossas audiências presencialmente, fazer abertura online também, né, para dar uma abertura para que todo mundo, de fato, possa participar e ouvir o que a gestão está falando, né? Assim, de forma breve, a audiência de hoje pode parecer algo, às vezes, deslocado para vocês, porque é algo um pouco mais técnico, né? Pela lei de responsabilidade fiscal, desde 2000, a gente tem uma obrigação, né, de 3 vezes ao ano apresentar, né, os resultados que aconteceram nos 4 meses anteriores. Ou seja, pegar as contas públicas e apresentar para vocês. É uma obrigação. Em fevereiro, maio e setembro a gente faz esses encontros, né? Esse encontro de hoje, especificamente falando, o de maio, a gente analisa as contas da prefeitura de 1º de janeiro até o dia 30 de abril, ou seja, os primeiros 4 meses de 2018. Qual o objetivo da audiência, né? Na realidade, dinheiro, todo o dinheiro que a prefeitura gasta é o dinheiro público, é de todos. Então, é uma necessidade, né, que veio junto com a lei de responsabilidade fiscal, de controle da própria população sobre como estão sendo investido o dinheiro que a gente coloca dentro da prefeitura. Então, é um jeito da própria população estar junto com a gestão, cobrar e conhecer o que está acontecendo. Por isso que a gente faz essa audiência. A gente mostra para vocês, de forma resumida, o que a gente arrecadou durante os 4 meses e o que a gente gastou durante esses 4 meses. Faz alguns questionamentos, algumas separações que a lei de responsabilidade fiscal pede para a gente fazer. Pode passar. Aqui nesse primeiro slide, ele está falando de fato sobre o objetivo da audiência, né? Essa audiência hoje, ela serve para a gente analisar o que aconteceu nos primeiros 4 meses do ano. Mas como que a gente faz isso? Eu estou analisando em relação a quê? Na realidade, na LDO, né, de 2018, que foi votada no ano passado, a gente coloca no texto da lei, né, um dos anexos da lei, são essas metas que a gente está acompanhando aqui hoje. Ou seja, para a LDO de 2018, foram previstos três períodos de resultado, né, durante o primeiro quadrimestre, o segundo e o terceiro quadrimestre. E a gente sempre olha o que a gente estava colocando, né, na LDO e mostra o que a gente, de fato, realizou, né? Pode passar. Nesse slide, de forma resumida, a gente coloca um pouco da parte de receitas, né? A gente colocou na primeira coluna o orçamento da prefeitura, né? Hoje, o orçamento de 2018, 991 milhões e 140 mil reais. E a gente explicita, a gente corta esse orçamento em três grandes partes, que são os 3 quadrimestres, né? De 4 em 4 meses. E a gente encontra uma meta, né? Ou seja, a gente divide esse valor por esses 3 períodos e coloca como meta. A gente separou a receita em 3 grandes tipos, né? A receita corrente, capital e interorçamentária. A receita corrente são as receitas comuns, né? De transferência, arrecadação de impostos, são as que a gente está acostumado, são utilizadas para os nossos gastos do dia a dia, nossos gastos do cotidiano. A receita de capital
é uma receita que a gente sempre prevê relacionada a investimentos, ou seja, quanto que a prefeitura está arrecadando, principalmente nessa parte relacionada a convênios, ou seja, transferências para obras especificamente falando. A gente faz sempre essa previsão no orçamento. E a receita intra-orçamentária, ela é relativamente nova, né, na contabilidade, e ela tem um que um pouco diferente. Por quê? Essa receita, a intra-orçamentária, em geral, que a gente coloca aqui, separado, ela está relacionada à parte do servidor público. O servidor, ele parte do salário dele, né, descontado para o fundo de previdência do município. Ou seja, é uma despesa para o servidor. Mas, na prática, essa despesa para o servidor acaba se tornando uma receita para o nosso fundo de previdência. Ou seja, o fundo que cuida dos nossos depósitos, né, dos depósitos que são feitos pelos funcionários. Por que a gente coloca uma receita intra-orçamentária? Porque ela não é uma receita vinda de fora. É uma receita que está dentro da própria prefeitura e entra no cálculo como receita, mas como receita do fundo, mas não é uma receita propriamente dita. E a gente colocou a realização, né? Nesses primeiros 4 meses, a gente teve uma receita realizada um pouco acima do que a gente estava prevendo para esses 4 meses, principalmente receita corrente. A receita de capital, que é o que fica muito mais vinculada à parte de transferências voluntárias, né, principalmente relativas a convênios, a gente arrecadou bem menos do que a gente previu no início do ano. Pode passar. E a parte de despesa, né? E aí também a gente faz a mesma separação, né? Por despesa corrente, despesa de capital e despesa intra-orçamentária. A despesa corrente são os gastos da prefeitura no dia a dia, né? Pagamento de pessoal, a compra de material de consumo, material de limpeza, são as coisas do dia a dia, né? E a despesa de capital são as relativas principalmente a obras, investimentos e obras, a compra de um equipamento, de um computador, a feitura de uma obra especificamente falando, entra como uma despesa de capital. Sim, um hospital, a compra de um hospital entra tudo como despesa de capital. Pela previsão, a gente gastou um pouco mais do que a gente estava prevendo com as nossas despesas correntes, nossas despesas do dia a dia, do que a gente estava prevendo nesses primeiros 4 meses, e gastamos um pouco menos do que a gente previu em despesa de capital. Aqui eu abro parênteses nessa despesa de capital, pela contabilidade, tudo que a gente paga de dívida, né, amortização da dívida de passadas, ele é considerado como uma despesa de capital, porque não gera não é advindo de nenhuma necessidade do dia a dia, do cotidiano, né? Então ele entra nesse cálculo, ou seja, a prefeitura não investiu 21 milhões de reais em obras ou em compra de equipamentos. Parte dessa despesa foi para pagamento de dívidas antigas. Isso é um panorama simples, né, simplificado para vocês, de receita e despesa. Na prática, o grande objetivo dessa audiência é analisar 2 grandes resultados que a gente chama, né? O resultado primário e o resultado nominal. No próximo slide, a gente explica mais ou menos o que é cada um desses 2 tipos. Pode passar, por favor. O resultado primário. Né? Na realidade, o cálculo do resultado primário, ele não vincula todas as receitas e todas as despesas, né? Eles fazem algumas alterações. O que é uma receita primária para a gente? É tudo que a gente arrecadou de fato, menos o que a gente teve de ganho de aplicação financeira. A gente não considera ganhos de aplicação financeira, ou seja, um dinheiro que ficou numa poupança da prefeitura durante o mês e rendeu alguma coisa. Esse rendimento para a gente não é considerado uma receita de fato, né, apropriada. E a despesa primária, ela faz o inverso. Tudo que a gente gasta com juros, né, e pagamento de dívida, ela também não entra como uma despesa. Por quê? Teoricamente, não é algo relacionado ao dia a dia da prefeitura. É algo relacionado sempre ao antecessor. Ou seja, o resultado primário, ele não analisa receitas e despesas. Ele analisa receitas e despesas quando a gente desconsidera toda essa parte de aplicação financeira e dívidas, né? E a gente chega no resultado primário. Pode passar.
E aí está o quadro de fato do resultado primário, né? Ele coloca algumas linhas falando da receita total, das receitas de aplicações financeiras, despesas da prefeitura. Existia uma previsão de que nesses 4 primeiros meses a gente ficaria com um déficit, né, negativo, resultado negativo de 27 milhões de reais. E na prática a gente ficou com resultado negativo de 5, ou seja, a gente conseguiu um resultado um pouco melhor do que a gente estava prevendo na LDO do ano passado. Principalmente relacionado a uma arrecadação um pouco mais alta do que a prevista e a despesa um pouquinho mais baixa relacionado ao resultado primário, tá, gente? Que desconsidera essas contas de juros e investimentos. Pode passar. E o resultado nominal? O resultado nominal ele é um pouco diferente, né? São os dois resultados que essa audiência tem o objetivo de mostrar: o resultado nominal e o resultado primário. O nominal ele está muito mais vinculado à questão da dívida da prefeitura. Vamos colocar assim de forma mais simples. O resultado nominal, na prática, ele é calculado de forma simples. A gente pega o que a gente estava considerando nos nossos balanços contábeis como a dívida da prefeitura no período anterior e olha o valor da dívida da prefeitura nesse período. Ou seja, a diferença entre a minha dívida passada e a minha dívida atual me dá o meu resultado nominal. Ou seja, de fato, quanto que eu consegui poupar ou não para pagar minhas dívidas antigas. A gente estava com uma previsão. Aqui não apareceu a previsão, ok. A gente esqueceu de colocar a previsão, mas tudo bem. Aqui a gente está com um resultado nominal de menos 44 milhões. O que isso significa, gente? Quando aparece esse número negativo de 44 milhões, parece que é um resultado ruim. Ou seja, a nossa prefeitura está com um problema de 44 milhões. Na realidade, não é isso. Na prática, a gente está falando do resultado nominal é negativo, ele é um resultado bom. Por quê? Porque ele está dizendo que a minha dívida diminuiu em 44 milhões, que é o que esse quadrinho está mostrando para a gente. De um período relacionado a dezembro do ano passado até abril desse ano, nossa dívida dentro dos nossos balanços diminuiu 44 milhões. Existem algumas, principalmente relacionado ao resultado nominal, de vez em quando é um pouco diferente, um pouco estranho, porque ao longo do ano existem algumas modificações na legislação de como a gente deve calcular esse resultado. O que a gente deve considerar dívida, o que a gente não considera. De vez em quando o resultado às vezes fica um pouco, pode parecer estranho ou muito alto, mas na maioria das vezes eles estão relacionados a problemas na mudança da legislação mesmo. O último quadro, né, que a gente ia apresentar para vocês aqui hoje, pode passar 2, que eu acho que está repetido. Isso, esse. Que também está dentro das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o relacionado à despesa com pessoal. Né? Esse gráfico mostra para a gente 3 limites. A Lei de Responsabilidade Fiscal dá para a gente o que a prefeitura pode gastar dentro do que está arrecadando com o seu pessoal, com os seus funcionários. Existe um limite máximo, né, hoje, de 54% de algumas receitas, né, que a gente considera para esse cálculo. E hoje a prefeitura está gastando um pouquinho acima desse percentual, em 57%. O que isso significa na prática? Que a prefeitura tem que tomar alguns cuidados, né, tomar algumas medidas durante o ano vigente, né, durante os próximos 2 quadrimestres, para fazer que esse resultado volte para a normalidade. Em geral, isso engessa um pouco a prefeitura, por exemplo, para abrir um concurso público. Né? O prefeito já tinha falado esse ano que talvez a gente abra um concurso para guarda, para a área de saúde também, mas esses editais a gente tem que segurar um pouquinho eles para poder esse percentual voltar para dentro da meta estipulada para a gente conseguir, de fato, fazer outros concursos. Na prática, gente, o que a gente precisava de apresentar para vocês hoje aqui é isso. E a gente abre a oportunidade para vocês, aí tem uns microfones aí embaixo, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum questionamento, a gente está aqui para responder vocês. Ninguém? Então, vou agradecer a presença de vocês, pessoal das associações que estão sempre com a gente, pessoas que estão sempre lá na Secretaria de Planejamento, né, companheiros nossos. É um prazer sempre estar com vocês.
A gente sabe que não é simples deixar nossos lares, às vezes, dependendo, deixa de fazer alguma coisa para estar aqui, mas vocês estão exercendo um poder de cidadania de vocês, uma obrigação nossa como cidadãos estar sempre vistoriando, controlando o que a prefeitura e qualquer outro órgão está fazendo com o nosso dinheiro. Né? É um prazer estar com vocês aqui e a gente vê vocês daqui a algum tempo, quando a gente for falar de orçamento do ano que vem. Um abraço, gente. Obrigadão. Só o nome, seu nome. Só não tá? Isso. Seu nome, cargo. Eu vou com a Renata. Tudo bem, tudo bom? Vou colocar o nome do Rosa aqui também. O nome da secretaria é maior do que o meu. É, né? Pode ser. Carlos Rosa. Isso. Só isso? Só isso. Muito obrigado. Nada que isso. Até a próxima.